Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez. Hoje a gente vai estar falando sobre opções binárias, tá, nesse vídeo. E hoje eu queria mostrar para vocês um estudo sobre análise combinatória para opções binárias especificamente. Como que a gente pode usar a análise combinatória da matemática para o cenário binário de opções binárias e usar isso para tomar decisões melhores, para começar a entender mais o mercado e começar a desenvolver melhor e mais a fundo e realmente começar a entender como que o mercado funciona, tá? Eu acredito que isso daqui particularmente é essencial para você entender. Você tem que entender isso para você desvendar esse mercado e começar a entender, né? E começar a ganhar dinheiro com ele. E por que você tem que entender isso para você começar a ganhar mais do que você está perdendo, beleza? Porque a gente sabe que você sempre vai estar na desvantagem em opções binárias. E para você entender como ficar na vantagem, uma das bases para você aprender, além de estudo de gerenciamento, disso e daquilo, estratégias e tudo mais, você também precisa entender análise combinatória, beleza? Então, poucas pessoas falam disso no mercado. Eu também não sou nenhum cara que está nesse mercado há mais de 20, 30 anos, mas o pouco que eu sei eu vou passar para frente para ajudar vocês me ajudam, enfim, beleza? Então vamos para cima, tá? Vamos falar aqui sobre análise combinatória. Espero que esse vídeo não fique muito longo, beleza, pessoal? Então, bora lá. Sem cortes aqui esse vídeo, tá? Então, primeira coisa, pessoal, a análise combinatória, ela vem da matemática, tá? Inclusive, eu vou até entrar aqui com vocês para a gente entender o que é análise combinatória, tá? A gente vai estar lendo junto aqui. Então, o que é a análise combinatória? Vamos ler aqui. A análise combinatória, também chamada apenas de combinatória, é uma área do estudo da matemática. Tal âmbito foi desenvolvido a fim de solucionar problemas relacionados ao número de possibilidades diferentes que uma situação pode proporcionar, beleza? Então você tem um número X de possibilidades para um evento acontecer. Nesse número X de possibilidades, e a análise combinatória ela tenta achar, tipo assim, quantas vezes isso vai acontecer. Você tem um conjunto de algumas probabilidades e possibilidades, quantas vezes aquela possibilidade pode acontecer, qual a probabilidade daquela possibilidade acontecer, entre aspas, beleza? Aí aqui a gente continua aqui, é amplamente utilizada para resolver casos de probabilidade, isto é, mostrar as chances, geralmente em porcentagem, que certa situação tende a ocorrer. Isso aqui é essencial para o mercado de opções binárias, beleza? Então vamos lá. Aí eu até peguei aqui um outro site também para ajudar a gente nessa questão, beleza? Aí uma frase aqui também que é interessante. O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, postula que quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é X e as possibilidades da segunda etapa é Y, resulta no número total de possibilidades do evento ocorrer, dado pelo produto X e Y. Ou seja, a matemática ela tem toda uma fórmula, um cálculo de arranjo, de probabilística, de análise combinatória, para ela tentar achar a probabilidade de um evento ocorrer, beleza? E o número de eventos que pode ocorrer dentro de um determinado conjunto. Então, a gente vai usar aqui esse exemplo aqui desse site que é bem interessante e a gente já vai para o gráfico, beleza? Mas a gente precisa entender primeiramente o que é análise combinatória. Então, a gente vai usar aqui um exemplo. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único, tá? No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidas 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo, beleza? Então você já tem aqui alguns conjuntos e algumas possibilidades, tá? Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções: cupcake de cerveja, cupcake de cereja, perdão. Cerveja é engraçado, hein? Cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, basicamente, aqui você vê a análise combinatória, tá bom? Você vê aí uma lanchonete que tem um menu oferecendo vários tipos de opções. Você tem um lanche com opções de hambúrguer especial, sanduíche vegetariano, cachorro-quente. O suco, você pode escolher suco de maçã ou guaraná. Você pode escolher cupcake de cereja ou de cerveja, né? Chocolate, morango e cupcake de baunilha. Ou seja, você tem várias possibilidades dentro de um conjunto. Você tem um conjunto aqui de várias possibilidades de um evento acontecer.
E aí, o que a análise combinatória tenta achar? Ela vai tentar achar de quantas maneiras possíveis o cliente pode escolher seu lanche. Ele pode escolher, por exemplo, aqui, um hambúrguer especial com um guaraná. Isso daqui seria uma possibilidade dentro desse conjunto, beleza? Aí uma segunda possibilidade seria ele poder escolher um hambúrguer especial, só que em vez do guaraná ele usa um suco de maçã, entendeu? Aí uma terceira possibilidade de dentro desse conjunto seria ele escolher um sanduíche vegetariano com suco de maçã e um cupcake de baunilha. Aí uma quarta possibilidade seria escolher um cachorro quente com guaraná e aí cupcake de cereja, entendeu? Então é basicamente isso que a análise combinatória ela tenta resolver, beleza? E aí aqui ela até mostra uma foto que é bem interessante para você começar a visualizar com imagens que eu acho que fica mais fácil de entender. Você vê aqui todas as possibilidades que existem quando a pessoa pede um hambúrguer especial. Você tem essa possibilidade aqui do hambúrguer especial, o do suco, você tem o suco ou o refrigerante, e aí aqui você tem os cupcakes lá, que são as 4 opções de cupcakes com o suco e aqui com o guaraná, beleza? Isso daqui com o hambúrguer especial. Aí aqui você tem o cachorro quente, essa daqui são as possibilidades com o cachorro quente. Aí aqui você tem aqui com outro lanche, você tem aqui as possibilidades com o lanche. E aí você tem várias possibilidades dentro de um conjunto, beleza? E aí a matemática ela usa cálculos para tentar entender com um tipo de combinatória, você faz esses cálculos aqui, beleza? Tem fórmulas de arranjo, por exemplo. Isso daqui eu nem vou entrar muito a fundo porque aí já fica mais complicado e eu quero que esse intuito aqui seja mais para opções binárias, mas futuramente a gente pode entrar mais a fundo em análise combinatória, tá? Para entender mais, que eu acredito que quanto melhor você fica em análise combinatória, mais fácil fica de entender esse mercado, tá? Então essas daqui são as fórmulas na matemática que ela usa permutação, tá? Tem os exemplos aqui, depois a gente vai falar mais disso daqui, tá? Então análise combinatória e probabilística praticamente estão juntas aí, probabilidade, né? E basicamente o mercado de opções binárias é isso aí. Então isso daqui é o básico do básico do básico do básico de análise combinatória, tá, pessoal? Recomendo depois que vocês vão mais a fundo sobre isso. Agora vamos voltar lá para o OB. Certo, agora que você entendeu o que é análise combinatória, qual que é a base disso, o que ela estuda, o que ela busca, a gente vai ver como que a gente vai usar a análise combinatória dentro do mercado, dentro do gráfico, para a gente tentar entender quais que são as possibilidades, os conjuntos, as probabilidades dentro do mercado e como que a gente pode desvendar isso daí, beleza? Fechou então, pessoal. O que a gente vai fazer a partir daqui agora? Tá? Você está vendo aqui esse monte de letra aqui, GGRR, RRGG e não sei o que. Você deve estar se perguntando, que porra é essa, né? Então, basicamente, a gente vai estar usando aqui o G para representar as cores, tá? O G e o R para representar as cores que o mercado pode ir. A gente sabe que o mercado ou ele vai para cima, né? Ou ele vai para baixo. E aí o G, ele seria green, né, que em inglês é verde. Então, a gente vai usar só para representar para ficar mais fácil. Então, o G vai ser o verde, tá? E o R vai ser o vermelho, que aí R em inglês é red, né, para quem não sabe. E aí a gente vai colocar aqui esses termos só para ficar mais fácil. Poderia ter usado V para verde e vermelho para V de vermelho, só que ia ficar VV, aí ficaria muito mais difícil, né? Se você ficar usando V de verde, V de vermelho, vai ficar mais difícil. Então a gente usa G e R para a gente saber a diferença em inglês. Então anote isso daí, beleza? G vai ser sempre o verde, que é o green, e o R vai ser sempre red, que é o vermelho, beleza? G, R. G verde, R vermelho, beleza? Então a gente tem aqui, por exemplo, um candle de 1 minuto, que é o G, beleza? Um candle verde, um candle de alta e um candle de baixa aqui, que é o R, que é o red, beleza? E a gente vai estar usando esses dois tipos de... quando eu falar G e R, você vai entender o que é, beleza? Só para o estudo aqui do vídeo. E aí, o que acontece? O que são esse bando aqui de letras, GGRR, RRGG, GGRG? Isso daqui, basicamente, é um conjunto de possibilidades em um determinado... é um conjunto de possibilidades de eventos dentro de um conjunto de X números, digamos assim, beleza? Por exemplo aqui, para ficar fácil o entendimento, eu estou usando aqui 2 elevado a 4, beleza? 2 elevado a 4 são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Então você tem aqui 16, você tem um conjunto, certo?
de 16 possibilidades dentro desse conjunto. Então, 16 seria o conjunto, e aí esses 16 é um conjunto, certo? E aí esses 16 você tem aqui 16 possibilidades, e cada um desses cada uma dessas 4 letras aqui é um evento dentro desse conjunto de 16 possibilidades. Então, GG é uma possibilidade, GGGR é 2 possibilidades, GGRG são 3 possibilidades, GRGG são 4 possibilidades. Aí aqui é inversamente proporcional. Então, o GGGG, né, são 4 verdes. Por exemplo, aqui no gráfico a gente teria 4 velas verdes seguidas, tá? Você tem aqui GGGG, beleza? 4 seguidas. Esse daqui seria uma possibilidade dentro desse conjunto, tá? E aí aqui você teria GGGR. A gente vai procurar no gráfico GGGR. Vamos procurar aqui, ó. GGGR, ou seja, 3 verdes e uma vermelha. Esse daqui é mais um conjunto de possibilidades. Esse daqui é mais uma possibilidade dentro do conjunto de 16 lá, 16 chances que a gente está usando como exemplo, tá? Aí eu já vou explicar por que 16, como que a gente pode usar menos, mais, tudo mais, tá? Mas vamos começar aqui. Aí eu usei aqui de uma maneira que realmente você tem um lado que é 50% e outro lado que é 50%. Então, tudo que acontecer desse lado, esse daqui também vai acontecer, só que ele é inversamente proporcional. Então, se você tem de um lado GGGG, do outro lado você tem RRRR. Entendeu? Então, você teria 4 para cima, né, 4 verdes, e aí você teria 4 para baixo, do outro lado, que seria 4 R's, né? 4 vermelhas, perdão. E aí, no gráfico, opa, até errei aqui, no gráfico seria esse conjunto aqui, beleza? Então, esses 4 aqui seria um conjunto. Então, você teria, por exemplo, um conjunto que seria... Um conjunto não, uma possibilidade dentro de um conjunto, tá? Que seria 4 para cima, 1, 2, 3, 4. E depois você teria mais uma para baixo, seria 1, 2, 3, 4 vermelho. Seria o RR, beleza? Então, você tem aqui, nesse exemplo aqui, de 2 elevado a quarto, que são 16 possibilidades dentro desse conjunto. Você tem GGGG, você tem GGGR, GGRG, você tem GRGG, você tem RGRR, GGRR, GRRG, você tem RGGR, GRGR, GRRR, RGG e por aí vai. Então, esses daqui são todos os ciclos possíveis, tá? Dentro desse conjunto aqui de 16 chances, beleza? Dentro desse conjunto, se a gente aumentar isso daqui para 2 elevado a quinto, você vai ter muito mais, você vai ter 32 chances. Eu já vou explicar como é que a gente vai fazer isso. E se a gente diminuir também, a gente vai ter menos ciclos ainda também. E aí, esse daqui são os 2 únicos cenários possíveis. Aliás, só tem 3 coisas que podem acontecer no mercado, tá? No mercado de opções binárias. São 3 coisas que podem acontecer de fato. A primeira coisa é ou o gráfico subir, né? Quando você compra. Então, por exemplo, aqui eu vou comprar aqui, a qualquer momento eu vou comprar. Só existem 3 coisas que podem acontecer. Não existe nada que pode acontecer além dessas 3 coisas. A primeira coisa é daqui a 1 minuto, que eu estou em M1 e comprei para a próxima vela. Ou ele vai estar acima da minha linha, então ele seria G, beleza? Esse daqui seria a minha primeira possibilidade. A minha segunda possibilidade, ou ele vai estar para baixo daqui a 1 minuto, ele vai estar para baixo da linha, então seria R. E a terceira possibilidade seria aquele famoso doji, por exemplo, entendeu? Que seria, nesse caso aqui seria 0 a 0, porque eu não comprei no começo da vela, né? Mas seria o doji. Por quê? Porque o doji você nem fica mais para cima nem mais para baixo, ele fica no 50-50. Então, por exemplo, se eu comprar, eu vou até pegar um outro exemplo aqui. Digamos que eu vou comprar a próxima vela, tá? Quando eu estiver aqui em 16 e 1, eu vou comprar aqui a próxima vela na abertura dela. Então, a gente vai usar a abertura dela. Você não vai comprar no meio dela, você não vai comprar no fim dela, você vai usar... A gente vai comprar no começo, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Então, eu vou comprar aqui só para mostrar para vocês aqui rapidinho. Vamos esperar chegar em 50, tá? Aí assim, se tiver delay, se tiver alguma coisa, não leve em consideração, tá? A gente vai excluir eventos externos aí, fatores externos, tipo delay, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou entrar aqui. Ó. Aí, ó, tá vendo? Ele teve um delayzinho e me jogou para baixo. Mas digamos que eu entrei na abertura da vela, que seria o ideal. Então a gente não vai levar em consideração. Digamos que eu tivesse entrado aqui, exatamente no ponto de abertura.
só existem três coisas que podem acontecer. Ou o gráfico vai subir, ou o gráfico vai descer. Então, para cima seria G, para baixo seria R, e aí o terceiro evento seria o doji. Então, você nem ganha nem perde, você ficaria no 0 a 0 e daria aquele famoso doji. Só que, aí no caso que a gente tem o doji como exemplo aqui, tá vendo? Esse daqui é um doji, não ganhou nem subiu. Aí se você entrou na abertura dele, você não ganhou nem perdeu. A gente está levando em consideração a abertura da vela. Tá? Por isso que eu falei, a gente não vai levar em consideração se você comprar no final ou no meio, enfim, a gente vai levar em consideração a abertura da vela. Então sempre, sempre, sempre abertura. Exatamente no ponto de abertura até o fechamento, beleza? E aí no caso você teria o doji. Só que o doji, na grande maioria das vezes, ele acontece tão pouco, né, num cenário assim, a longo prazo, tipo assim, numa amostragem grande, de dezenas, centenas, milhares de operações, ele acontece muito pouco. Então, como ele acontece tão poucas vezes, num cenário grande, que a gente não vai levar em consideração o doji. A gente vai levar apenas em consideração o G e o R. A gente vai levar apenas em consideração os candles de alta e os candles de baixa, beleza? Porque é um evento que acontece tão poucas vezes que a gente pode simplesmente tirar ele de cena e não usar ele na nossa matemática, beleza? E aí sempre você tem que levar em consideração também, como eu falei, você vai entrar no começo da vela, você vai buscar a cor e não reversão, retração, coisa assim. A gente vai olhar aqui na análise combinatória as cores e os conjuntos de cores e possibilidades de cores dentro dos conjuntos e as possibilidades dentro desses conjuntos, beleza? Então, beleza. Espero que não tenha ficado tão confuso, pessoal. Eu tô tentando aqui deixar de uma maneira que dê para entender, tá? Então, beleza. Até aqui tudo bem. A gente já falou sobre tudo isso, tal, um monte de coisa, chato pra caramba, beleza. E por que que a gente precisa entender isso daqui? Por que que isso daqui é interessante? Por quê? Porque se você entender análise combinatória, você entender a probabilidade junto com a análise combinatória para opções binárias, você consegue fazer um gerenciamento, ou você consegue fazer vários gerenciamentos dentro desse conjunto de possibilidades para você ganhar no mercado no longo prazo, entendeu? E aí nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, eu vou usar o Martingale para ficar fácil de entender, tá? E é o exemplo ideal aqui, como que a gente pode usar análise combinatória e como que a gente pode usar análise combinatória e probabilística, e a gente vai usar um gerenciamento, tá? Depois que a gente entendeu a possibilidade, a probabilidade de um evento acontecer, e como que a gente pode usar um gerenciamento para ficar interessante para a gente, e como que a gente entende se no final desses ciclos a gente vai estar positivo ou se vai estar negativo, e por que que a maioria das pessoas perdem, porque elas não entendem isso, e tudo mais, beleza? Então vamos lá, pessoal. Tá um pouco maçante, até pra mim é um pouquinho difícil explicar isso aqui, porque eu nunca expliquei isso antes, tá? Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui pra ajudar vocês. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente já explicou a análise combinatória, já falou dos eventos, tá? Aí, eu vou usar aqui nessa aula um payout de 90% como exemplo, tá? E aí eu tô usando o Martingale justamente por causa desses 16 aqui, esses 16, esse número 16 que é o conjunto aqui de 16 chances, né? 16 possibilidades aqui. Então vamos lá, primeira coisa de tudo aqui. Por que, né, você está falando para mim desse negócio de 2 elevado a quarta? Eu nem sei o que é isso, tá? Primeira coisa, pessoal, você tem que saber isso daqui, né? Só existem duas coisas, só existe uma possibilidade na primeira vela de 50% do mercado subir ou descer, ou seja, a seco, né? Sem levar em consideração nenhum fator externo, sem levar em consideração estratégia, sem levar em consideração notícia, sem levar em consideração nada, a seco. Você simplesmente chega aqui de olho fechado e aperta para cima ou para baixo. Vai, eu vou apertar aqui para baixo. A partir do momento que você aperta para baixo, você só tem 50%, tá, a seco, de chance dele subir ou ele descer, ou seja, sem levar em consideração nada, só existem duas coisas que podem acontecer, ou ele subir ou ele descer, e você tem 50% de chance, ou seja, aqui ou ele vai subir ou ele vai descer, até aqui tudo bem, tá? Agora, a partir do momento que você faz a segunda entrada, dependendo do seu gerenciamento, você tem uma probabilidade maior de acertar, porque você já errou a primeira vez e agora você está dentro de um cenário de análise combinatória. Por exemplo, assim,
Se eu entrei aqui no início dessa vela aqui, tá? Eu vou tentar explicar para vocês. Se eu entrei no início dessa vela aqui para G, que seria o verde. Se eu entrei para G, qual que são os únicos cenários que podem acontecer aqui? Lembra que eu falei, vamos tirar o doji, porque o doji não leva em consideração. Se você só entrou uma vez, só tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele vai subir, ou ele vai descer. Beleza? Então eu vou até entrar aqui no Word. Então nesse cenário aqui, você está jogando uma vez, beleza? Você deu uma entrada apenas, só tem dois cenários, beleza? Quais que são esses cenários? A gente já sabe, bem fácil. G, que seria ele vai subir, ou o R, beleza? Esse aqui seria os dois cenários. Deixa eu colocar aqui no centralizado. Então a gente tem esses únicos dois cenários. Você tem uma entrada só. Você não vai fazer mais entradas. Você tem dois cenários. Esses dois cenários ou ele fica verde ou ele fica vermelha. Agora, como que eu vou saber a probabilidade de ele ficar verde ou vermelha? Esse daqui é muito fácil, porque você só deu uma entrada. Se você só deu uma entrada, você só tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele vai ganhar de primeira, então ele vai fazer o G, beleza? Ou ele vai fazer o R, então você perdeu aqui, beleza? Aí no caso é 50-50, beleza? Se você entrar G e ele for G, você acertou no 50-50. Agora, se você entrar G e ele for R, por exemplo, você entrou G e ele for R, caramba. Aí você também está no 50-50, porque você só tem uma entrada, beleza? E só tem esses dois cenários. Então, ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Então, o que pode acontecer é, por exemplo, você entrou G e ele entrou R, beleza? Só que como você só tem uma entrada, você só tem 50-50, beleza? Então só tem 50-50. Eu não sei se está muito confuso, mas eu estou tentando explicar aqui de uma maneira que não fique tão confuso, tá, pessoal? Então tá, beleza. Você fez a primeira entrada, você tem esses dois cenários. Aí digamos que você chegou aqui, ó, você tem um 2G aqui. Digamos que você fez a primeira entrada, beleza? E aí você perdeu essa primeira entrada. Aí você vai fazer mais uma entrada, tá? Esquece valor, esquece tudo agora. Esquece estratégia, gerenciamento. A gente vai falar que a gente fez duas entradas. Nessas duas entradas aqui, a gente vai ter mais cenários, tá? Segunda entrada aqui, ó. Segunda entrada, a gente já tem mais cenários, tá? A gente, nesse caso aqui, a gente já tem 4 cenários. O que pode acontecer aqui? Você está fazendo duas entradas, beleza? Você tem o cenário GG, você tem o cenário GR, você tem o cenário RR e você tem o cenário RG, beleza? Aí você vai falar pra mim, pô, como assim? Por que tem 4 cenários? Porque agora você já entrou em em um conjunto de duas letras. E esse conjunto de duas letras pode ter 4 combinações diferentes. Então, se você tem uma letra que seria o G e o E, você tem duas cores, tá? Você não tem só uma cor, você tem duas cores. E você quer saber quantas possibilidades de cores podem acontecer numa diferente ordem, você vai pegar essas cores e vai pegar todas as possibilidades. Nesse caso, só tem G e o R, você só tem 4 possibilidades que podem acontecer aqui na segunda entrada. Ou ele vai fazer GG, que seria 2 para cima. Nesse caso aqui, ó, 2 para cima, beleza? Ou ele vai fazer GR, seria 1 para cima e 1 para baixo. Vamos pegar aqui, ó, 1 para cima e 1 para baixo, tá? Terceiro cenário, ou ele vai RR, beleza? 2 para baixo, porque são só duas entradas. Ou ele vai RG, 1 para baixo e 1 para cima, beleza? 1 para baixo e 1 para cima, tá? Porque você só tem duas cores e você está fazendo duas entradas. Então, se você só tem
uma entrada, se você só tem uma entrada e só pode acontecer 2 eventos, você só tem 2 cenários. E esses 2 cenários é 50-50, beleza? 50% de chance de um evento acontecer, 50% do segundo evento acontecer, para dar o 100%, beleza? 100% de probabilidade. Nesse caso aqui, como a gente já tem na segunda entrada, a gente já está buscando 2 entradas e você tem 2 cores, dentro dessas 2 cores você já tem 4 cenários, GG, GR, RR e RG, beleza? Sendo que em porcentagem aqui era 50-50, porque só tinham 2. Aí no caso você tem que dividir o 100 pela quantidade de entradas. Aí no caso seria aqui 4 entradas. Então você vai dividir 100 por 4, tá? Que vai dar 25%. Então você tem 4 possibilidades dentro desse conjunto de 2 entradas, tá? Sendo que cada uma dessas possibilidades tem 25% de probabilidade a seco de acontecer para fechar o 100%, beleza? Aí no caso aqui, seria 2 vezes 2, beleza? Seria 2 elevado a 2 aqui já. Eu até esqueci como é que faz o 2, deixa eu ver como é que faz o 2 aqui. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, consegui. Então, no caso aqui, ó, seria 2. Vou selecionar. Tá, como eu falei, esse vídeo aqui não vai ter muito corte não, rapaziada. A gente vai junto aqui mesmo. Tá? Seria 2 elevado a 2. O que é 2 elevado a 2? É 2 vezes 2. Tá? Isso aqui é 2 elevado a 2, rapaziada. 2 elevado a 2, 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4, tá? E aí o que seria esses 4 aqui? Seria as 4 possibilidades dentro do conjunto de 2 entradas que você vai fazer, beleza? Que são GG, GR, RR e RG, tá? Sendo que você tem 25% de chance de cada evento acontecer. Por isso que é 2 elevado a 4. 2 elevado a 2, perdão. Aí aqui no caso, a primeira entrada seria 2 elevado a 1, né? Porque seria só a primeira entrada, então não conta. Aí a terceira entrada já vai ser completamente diferente. Ah, tá, beleza então. Então eu fiz 2 entradas aqui. Aí tá, eu vou fazer mais uma entrada. Tá? Levando em consideração que vai ser sempre o começo da vela. Agora eu peguei exatamente no começo da vela, tá? Porque a gente quer acertar a cor do movimento, se ele vai subir ou se ele vai descer, tá? Como exemplo aqui. Só que você já está dando a sua terceira entrada, tá? Então já não é mais uma, são 3 entradas. Aí aqui no caso, você vai aumentar, cada vez que você fizer uma entrada, você vai elevar um número acima. Então, se você fizer a terceira entrada, você vai fazer 2 elevado a 3. Se você fizer a quarta entrada, você vai fazer 2 elevado a 4, beleza? É porque para fazer o elevado aqui, eu preciso mexer aqui, cara. Eu não manjo direito de Word, beleza? Mas seria basicamente aqui, ó. Eu vou colocar o 2, eu vou colocar o 4 aqui para você saber que é elevado a 4. Então, eu vou fazer uma entrada, então seria só os 2, beleza? Eu vou fazer 2 entradas, aí eu vou fazer 2 elevado a 2, por exemplo, beleza? Eu vou fazer 3 entradas. Se você fizer 3 entradas dentro do seu gerenciamento, no dia, por exemplo, você vai estar fazendo 2 elevado a 3, tá? Qual que é o seu stop diário, por exemplo? Meu stop diário é de, exemplo, R$15. Mas eu tenho 3 chances, eu estou dividindo esses R$15 em 3. Então você tem aqui um cenário de 2 elevado a 3, onde você tem 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? 2 vezes 2 vezes 2. Seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, se você tem um stop de R$15 e você está fazendo 3 chances com esses R$15, você tem 8 possibilidades de ciclos, tá? De combinações diferentes dentro desse conjunto de 8 possibilidades, porque você está fazendo 3 entradas no dia. Entendeu? Mais ou menos aí o que eu estou querendo dizer? Então seria isso. Aí você chega para mim e fala no caso, mas não, no caso eu faço 4 entradas, esquece o valor, tá? Eu falei o valor de 15, mas não importa o valor. O que importa aqui lógico, lá na frente vai importar o valor, agora aqui para esse estudo não.
O que importa é a quantidade de vezes de entradas que você dá, porque quanto maior as entradas, maior o conjunto de possibilidades dentro desse conjunto, beleza? Maior é o número de possibilidades de análise combinatória dentro desse conjunto aí. Aí você fala pra mim, ah não, eu faço 4 entradas por dia, então seria 2 elevado a 4, por exemplo aqui, beleza? Então, toda vez que você fizer mais e mais entradas, você vai elevar esse número a um número maior. Ah, eu faço 5 entradas por dia, beleza, 2 elevado a 5, tá? E aí o que é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, beleza? A quantidade de vezes que você vai multiplicar os dois. Então, seria 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, beleza? E aí você tem aqui a quantidade de números, beleza? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, tá? E aí aqui foram 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16, que é 2 elevado a 4. E aí esses 16 é um conjunto onde você tem 16 possibilidades dentro desse conjunto, beleza? E aí 2 elevado a 5 é a mesma coisa. Você tem aqui 2, e você fala, ah, meu stop é de 5 entradas. Eu tenho 5 chances ao dia, e se eu errar 5 chances, enfim. São 5 chances que eu tenho, 5 entradas que eu dou no máximo antes de estopar. Então você está no conjunto de 2 elevado a 5, por exemplo aqui. Opa, fiz errado o número aqui. 2 elevado a 5 aqui. Eu estou colocando ao contrário aqui, mano, que eu não entendo o negócio aqui. Fico estressado porque eu não manjo muito de Word. Mas vocês entenderam o que eu tô querendo mostrar aqui, né, rapaziada? Ó. Beleza, agora sim. Aí, agora sim. Pô, mano. Vai ser sem corte mesmo, rapaziada, mas é isso aí. Ah, eu tenho 5 entradas, 5 chances por dia para operar. Se você tem 5 chances, você tá em 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem que ter 5 2. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. Então, nesse caso aqui, você tem 32, você tem um conjunto de 32 possibilidades de eventos de cores dentro dessas 32 possibilidades. Ou seja, você pode acontecer assim, ó, GGGGG, GRGRG, RRRRG, entendeu? GGRRG e por aí vai. Aí no caso, opa, que são só 5, né? Aí no caso, só esses exemplos que eu fiz aqui já são dessas 32 possibilidades dentro desse conjunto, são uma possibilidade de evento dentro desses 32. Então você tem 32 isso daqui. GGGG, GRGRGR, RRG, RGRRG, enfim. E aí você tem essas 32 possibilidades, beleza? Esse daqui são apenas 4, faltaria mais 28 para você saber quantos ciclos, quantas possibilidades pode acontecer dentro desse cenário, beleza? Então eu sei que é um pouquinho chato, rapaziada, mas é basicamente isso aí. E beleza. E aí por aí vai. Se você tem 6 entradas, você vai fazer mais. Se você tem 2 elevado a 6, você vai fazer vezes 2, que vai dar 64 ciclos. Se você faz 7 entradas por dia, você vai ter mais, que vai ter mais, por exemplo, se você faz 10 entradas por dia, só para ficar aqui o exemplo, tá? Se você faz 10 entradas por dia, você está em 2 vezes 2 vezes 2, seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, tem que ter 10, 2 aqui, beleza? Se você faz 10 entradas por dia, por exemplo, tá? E aí no caso, né, isso daqui é igual 2 elevado a 10, tá? No caso é ao contrário aqui, porque infelizmente eu sou um animal e eu não entendo de Word direito, né? Aí eu fico errando aqui, mas vocês entenderam. 2 elevado a 10, tá? Quanto que dá isso daqui? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024. Ou seja, se você tem
se você tem aqui 10 chances, você fala, mano, eu faço 10 entradas por dia, não importa o valor, tá? Só estou dizendo aqui pra gente entender na questão de análise combinatória. Se você tem 10 entradas no dia, você tem um conjunto de 1024 possibilidades, tá? E aí, no caso aqui, você tem 1024 combinações diferentes para um determinado evento, tá? Que podem acontecer para você ou bater sua meta ou estopar. E aí o que vai definir se você vai bater sua meta ou vai estopar? Aí no caso seria o seu gerenciamento. Você pode usar Martingale, você pode usar Soros, você pode usar Martingale com Soros, você pode usar, enfim, N coisas para você descobrir como que você vai entender isso daí. Aí no caso aqui seria, por exemplo, são 10, então teria que ser 10 combinações. São 1024 combinações, só que tem que ter 10 letras e números, né? Ou cores. Por exemplo, G, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse daqui seria uma possibilidade dentro desse conjunto de 1024 combinações, tá? Aí no caso eu fiz falta mais 1023, por exemplo. Eu posso fazer completamente o contrário aqui, 10 R's, por exemplo. Aí você tem 1022, falta mais 1022 possibilidades dentro aqui desse conjunto de 1024 combinações diferentes, porque você está fazendo 10 entradas por dia, beleza? Então, é isso. Isso aqui é o mercado de OAB, tá ligado? E aí você tem que pegar isso daqui e trabalhar um gerenciamento para isso daqui, entendeu? E aí sim você vai entender melhor como que funciona e por que eu cheguei até aqui. Eu espero que não tenha ficado tão complicado, beleza? Eu estou tentando explicar da melhor maneira possível, mas eu sei que é um pouquinho chato, maçante. Mas assiste até o final aí, volta, vai indo de novo, depois qualquer coisa eu refaço esse vídeo pra gente entender, tá? Aí beleza, pessoal. Aí eu cheguei em toda essa explicação para explicar, por exemplo, o Martingale, tá? No caso aqui, a gente já explicou o que é esse cálculo aqui de elevação, tá? 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, são 16. Por isso que eu peguei como exemplo esse valor aqui, tá? Eu peguei aqui como exemplo que digamos que eu faça 4 entradas por dia, beleza? Eu faço 4 entradas por dia. Esquece o valor, tá? Aí nesse caso aqui, eu estou usando o Martingale como exemplo, porque a gente vai pegar um gerenciamento para trabalhar dentro dessa análise combinatória e probabilística e entender se a gente vai ficar positivo ou não, beleza? E o que seria isso aqui, por exemplo? Ó, você tem o Martingale. Para quem não sabe o que é o Martingale, né? O Martingale é você dobrar a sua mão toda vez que você perde, tá? Nesse caso aqui, a gente está usando um coeficiente de 2.3, tá? Que eu acho que é o padrão aqui do mercado de OAB, eu acredito, ó. Eu vou colocar aqui, ó, na calculadora, o coeficiente padrão aqui do mercado, ele é 2.3, tá? O que significa isso? Que toda vez que você perder, você vai multiplicar o valor aqui inicial por 2.3. Aí seria 2 vezes 2.3 vai dar 4.6, beleza? Aí 4.6 vezes 2 vai dar 10.58. 10.58 vezes 2 é 24,33 e assim por diante infinitamente, tá? Isso daqui é infinitamente, beleza? Então seria basicamente isso, tá? Beleza, então. E aí, nesse caso, a gente já tem um coeficiente de 2.3. E aqui que está o pulo do gato, pessoal. Olha que legal. Você tem esse conjunto, você tem um conjunto de 16 possibilidades, tá? Você tem 16 possibilidades com 4 entradas, que são essas 16 aqui, tá? Se você for contar aqui, são 16. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essas 4 letras aqui, que representam cores no gráfico, tá? Isso daqui é uma possibilidade, tá? Dentro desse conjunto de 16. Fechado? E aí você vai usar o Martingale, por exemplo, com essas 4 entradas, dentro desse conjunto aqui de 16 possibilidades aqui. Por quê? Porque são 4 entradas, lembra que eu te falei? E aí, no caso, não importa o valor. Aí, no caso, você vai ter que definir o que você vai fazer. Você pode fazer Soros, você pode fazer 2 para 1, você pode fazer uma caralhada de coisas, desculpa eu até falar assim. Nesse caso, a gente vai usar o Martingale porque é mais fácil, tá? Mais fácil a explicação, você vai aplicar isso daqui para qualquer outro gerenciamento. E aí, no caso, como eu falei, se você está fazendo 4 entradas, não importa o valor. Mas para esse exemplo, a gente vai estar usando o Martingale. Então, você tem
2 elevado a 4, que são 16, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então você tem um conjunto com 16 possibilidades aqui, onde cada uma dessas 4 aqui representa uma possibilidade dentro desse conjunto de 16 possibilidades, tá? E a gente vai usar o martingale para trabalhar em cima disso daqui, beleza? Sendo que a primeira entrada é uma entrada de R$2, segunda entrada é uma entrada de 4,6, com aquele coeficiente que eu já falei aí, terceira entrada é uma entrada de 10,58 e a quarta entrada uma entrada de R$24,33 com o coeficiente de 2,3, que é o coeficiente padrão, beleza? Como eu já expliquei aqui, você pega aqui na matemática, na calculadora da própria corretora, 2 vezes 2,3, 4,6 vezes 2,3, 10,58 vezes 2,3, 24,33, que é o valor que está aqui exatamente, beleza? E aí, o que são aqui, essa porcentagem aqui que vai caindo, né? Algumas pessoas mais experientes já sabem, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para quem não sabe nada, tá? Então vamos lá. Você tem que levar em consideração 100%, beleza? 100% é é o final dos ciclos, beleza? Por exemplo, assim, toda essa combinação aqui tem que dar 100% no final. Então, se na primeira entrada você tem 50% de chance de ganhar ou de perder, como eu falei, a seco, tá? Quando você faz uma segunda entrada, a sua probabilidade de acertar ela aumenta e a sua probabilidade de errar ela diminui, dependendo do seu gerenciamento, tá? Por exemplo, assim, para não ficar tão confuso. Como a gente está fazendo o martingale, a gente só precisa acertar uma vez, tá? Para a gente poder recuperar o valor que a gente perdeu e sair no lucro. Se a gente está usando Soros, a gente tem que acertar 2 vezes seguidas para poder sair no lucro também. Então, a probabilidade ela é inversamente proporcional, tá? Aí você já vai entender isso daqui. Se eu falei para você que na primeira entrada você tem 50% de chance de errar, 50% de chance de acertar, a gente colocou aqui 50%. E no final tem que dar 100%, beleza? Aí na segunda entrada, você tem 75% de chance de acertar e 25% de errar, tá? Essa porcentagem aqui, pessoal, é de erro, tá? Não é de acerto, beleza? No martingale, tá? O martingale, como eu já expliquei para você. Então, isso daqui é uma porcentagem de você errar, tá? Você errar as operações, errar os ciclos, não conseguir cravar, encaixar o ciclo. Então, na primeira entrada, 50% de chance. Na segunda entrada, você tem 25% de chance de errar, tá? E 75% de chance de acertar, porque você só precisa acertar uma operação, beleza? Por exemplo, assim, você entrou... para ficar fácil entender aqui junto com a análise combinatória. Você entrou no começo da vela, acreditando que o mercado vai subir, tá? No próximo minuto. Digamos que isso daqui seria o começo da vela, não vou esperar para não ficar tão grande, tá? Digamos que isso daqui já está em 16,29 e 59, por exemplo. Aí você vai acreditar que na abertura da próxima vela, que eu estou usando só isso daqui como exemplo, ela vai ficar verde, tá? E aí o que vai acontecer? Você tem 50% de chance. E como você sabe que você tem 50% de chance? Porque nesse cenário aqui de 16 combinações, se você tem 16 combinações e você divide por 50%, né, que seria dividir por 2, você tem 8, tá? 8 chances de você acertar aqui. Então são 50-50. Por quê? Porque se você entrou na abertura da vela e você acredita que ela vai subir, você tem um cenário que seria a primeira entrada aqui, ó. Aqui seria a primeira entrada, tá vendo? Uma possibilidade. Aqui seria 2 possibilidades. Aqui seria 3 possibilidades. Aqui seria 4 possibilidades. Aqui seria 5 possibilidades. Aqui seria 6 possibilidades. Aqui seria 7. E aqui seria 8. Ou seja, se você só tem 50% de chance e você está dividindo 16 por 2, que é 16 dividido por 50%, 50% de 16 é 8, você só tem 8 chances, tá, para acertar de cara. Tanto para acertar quanto para errar. Se você entrar para verde, você pode entrar em qualquer um desses ciclos aqui, tá vendo? Na sua primeira entrada. Essa daqui seria a sua primeira entrada, tá vendo? Só que 8 delas é G, que seria para cima, e 8 delas é R. E aí você tem apenas 50% de chance. Aí você pode tanto acertar quanto errar, pode ser qualquer um desses ciclos. Você não vai saber qual que é. É impossível você saber qual que é.
Pode ser esse daqui, pode ser esse daqui, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode ser qualquer um deles, beleza? Eu vou até fazer aqui com vocês, pessoal, pra ficar um vídeo bem foda mesmo, pessoal, de coração mesmo. Quero fazer um vídeo bem foda pra vocês, porque isso aqui é um conteúdo muito foda, tá? Eu acho bem interessante, as pessoas deviam saber, porque isso aqui vai ajudar na vida de todo mundo aí que tá nesse mercado, pra não cair mais em golpe, em besteira e esse tipo de coisa. Então vamos fazer junto aqui pra não falar, ó, ficou com dúvida, ficou alguma coisa assim. Então lembra que eu falei, a gente vai entrar no começo da vela, tá? Eu vou entrar com vocês aqui, eu vou esperar, a gente vai entrar no começo da vela pra gente entender um pouquinho melhor isso daí. Será que esse vídeo aqui tá muito grande? Esse vídeo aqui vai ficar enorme, hein, pessoal? Mas vamos lá, é um estudo. Tem que estudar mesmo, pessoal. Se quer aprender o mercado, tem que estudar. Ó, eu vou entrar aqui, tá? Entrei, consegui entrar. Infelizmente, é como eu falei, eu não consegui pegar exatamente o ponto de entrada. O ponto de entrada seria esse aqui, beleza? Mas a gente não vai levar em consideração isso daí. A gente vai excluir os fatores externos, delay, esse tipo de coisa, e vai levar em consideração só a cor da vela. Então, nesse caso, se eu acreditei, não importa, se eu acreditei que o mercado vai subir, e eu só estou fazendo uma entrada, só existem dentro desse conjunto aqui, de 16 possibilidades, só existem 8 chances de eu ganhar, e pode ser qualquer um desses conjuntos, e 8 chances de eu perder. Beleza? Então, por exemplo, aqui, vamos esperar para ver o que vai acontecer aqui, ó. Ó, eu vou entrar aqui com 4.6 na próxima. Eu vou entrar aqui para G, tá? Finalzinho da vela. Beleza, aí nesse caso eu consegui pegar exatamente igual. Aí o que você entendeu? Ah, eu ganhei aqui. O que você entendeu aqui? Eu expliquei que dentro desse conjunto existe 16 possibilidades. E aí você consegue ver que como eu ganhei a primeira foi para G e eu ganhei, o mercado ele não me jogou para nenhum desses ciclos aqui, ó. Tá vendo? Ele não me jogou para nenhum desses ciclos aqui. Ele me jogou para esse ciclo aqui do G. Você entendeu? Então é basicamente isso aqui. E como que eu sei disso? Porque é o que eu te falei. Só pode acontecer 8 chances de verde e 8 chances de vermelha. E aí, como eu acreditei que o mercado ia subir, ele me deu, ele me mostrou aqui, né? Eu peguei esse lado esquerdo aqui das combinações. Aí agora eu vou de novo aqui, tá? Eu vou com 10.58 pra gente só treinar, tá? Aí aqui mais uma vez eu entrei, tá? Aí o que aconteceu na segunda entrada, tá? Na primeira entrada eu peguei o lado esquerdo aqui, tá? 50-50. Eu não sei qual ciclo que é ainda, porque eu tenho que completar os 4 para eu saber qual deles que é. Mas eu peguei o primeiro deles. Eu peguei o lado esquerdo, então já sei que no final de 4 operações vai ser o da esquerda e não da direita, beleza? E aí, beleza, eu acertei a primeira. Eu vou até preparar aqui a próxima para já mostrar para vocês, tá? Porque senão vai ficar muito devagar. A segunda entrada eu coloquei para cima de novo, beleza? A segunda entrada eu ganhei de novo. É que deixa eu terminar aqui. Vou fazer essa última entrada para mostrar para vocês uma por uma, beleza? Aí essa daqui eu já dei 3 entradas. Essa daqui vai ser a minha última entrada, a minha 4ª entrada. Beleza? Eu coloquei GGGG, beleza? Então, qualquer coisa, eu coloquei G para cima na segunda, G para cima na terceira e G para cima na quarta. Ou seja, qualquer coisa que seja aqui, que não seja RR vai fazer com que eu ganhe no Martingale, entendeu? Então se eu tenho essas 16 possibilidades e eu estou usando o Martingale, qualquer coisa, eu estou apostando que são 4 para cima, tá? Eu tenho 15 chances de acertar e 1 chance de errar. O único cenário que eu vou perder tudo aqui, que eu vou errar a primeira, errar a segunda, errar a terceira, errar a quarta, é esse RR aqui. Você entendeu? E aí, as outras 15 combinações vai fazer com que eu ganhe. Ou seja, a minha probabilidade
é de 90 e tantos por cento de chance de acertar e 3, alguma coisinha assim de chance de errar, você entendeu? Então é isso que é interessante, beleza? Eu tenho uma assertividade muito maior aqui. Aí vamos ver o que aconteceu aqui. Olha que legal, pessoal. Mano, esse daqui é o exemplo mais foda de todos para mostrar para vocês. O que eu falei que eu ia fazer? Eu ia fazer 4 entradas, 4 para cima. 4 entradas para cima. E eu acertei as 4 de uma vez, certo? Sendo que a primeira entrada, ela deu um delay, né? Mas a gente vai desconsiderar. E mesmo que tenha dado delay, não tem problema não, tá? A gente fez a segunda entrada para cima, terceira entrada para cima, quarta entrada para cima. Aí o que eu falei para vocês lá? Agora eu vou explicar. Primeira entrada foi G, então o mercado já escolheu esse lado esquerdo. Segunda entrada foi G, beleza. Qual desses ciclos aqui eu peguei? Qual desses ciclos aqui que tem G na segunda entrada? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto e apenas esses. Ou seja, todos esses outros ciclos aqui que tem o R na segunda entrada, eu já elimino. Você entendeu? Então eu vou pegar, por exemplo, aqui. Esse aqui eu vou eliminar. Beleza? Esse aqui eu vou eliminar. Esse aqui eu vou eliminar. E esse aqui eu vou eliminar. Tá? Então você, na segunda entrada você já sabe que essas 8 combinações elas não vão acontecer porque você já ganhou de cara. Aí você já está do lado esquerdo aqui. Beleza? Você já está do lado esquerdo. Aí agora, na segunda entrada, você está buscando o G de novo. Quais que são os cenários que não pode acontecer? Seria GR, GR, GR e GR. E você tem 50% de chance de acontecer ou não, beleza? Por exemplo, aqui, leva em consideração só a segunda letra aqui, que seria a segunda vela, tá? 1, 2, 3, 4 para cima e 1, 2, 3, 4 para baixo. 50% para cima e 50% para baixo. Só que você já fez 2 entradas, você não fez só uma. Entendeu? Se fosse só uma entrada, você teria 50% de chance. Só como você fez 2 entradas, você já tem 75% de chance de acertar. Por quê? Porque você só precisa acertar uma vez das duas. Você não precisa acertar as duas. Porque você está usando martingale. Então, se você tem, por exemplo, aqui, na segunda entrada, isso aqui de combinação, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, certo? Na primeira mão e 4 entradas na segunda para você acertar. Aí você tem uma assertividade de 75%, por quê? Porque você só precisa acertar uma vez, tá? Qualquer uma das velas, seja na primeira ou seja na segunda, para você ganhar, e você tem que errar 25% dessas 8 entradas aqui, beleza? Dessas 8 combinações aqui, para você errar. Então você tem 75% de chance de acertar, porque só tem que acertar uma vez e não as duas seguidas, e você tem 25% de chance de errar, beleza? Então seria basicamente isso aí, mais ou menos. Aí beleza, você fez a segunda entrada aqui. E aí qual foi a terceira entrada, por exemplo? A gente também acreditou que ia para cima. Aí vamos lá mais uma vez. A gente tem esse ciclo aqui. Tá? E aí o que não pode acontecer? Não pode acontecer dessa terceira entrada aqui ser R. Então são 1R, 2Rs, 3Rs, 4Rs, 1G, 2G, 3G, 4G. Aí são 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Só que isso se fosse sua primeira entrada. Como já é a sua terceira entrada, e você já tem muito mais combinações aqui, você tem 75%, você tem mais do que isso, perdão, vou até fazer o cálculo aqui. Você tem, deixa eu ver, 100, uns 12,5, você tem 87,5% de chance de acertar e 12,5% de chance de errar, porque essa daqui é a sua terceira entrada e você só tem que acertar uma vez de qualquer uma dessas entradas aqui. Se você entrou com G, você só tem que acertar uma vez. Se você entrou aqui, só tem que acertar uma vez. Então você tem 87,5% de chance de acertar, 12,5% de chance de errar. Beleza? E aí no caso eu fiz G, G e G, e aí eu já sei que eu estou encaminhando para esse ciclo aqui, para o primeiro ciclo. Nesse caso aqui,
Por quê? Porque eu já acertei as 3 primeiras de cara, tá? Então eu já sei que eu tô nesse ciclo aqui, beleza? Aí a minha última entrada foi G também, né? Eu consegui acertar as 4, cara, é muito difícil acertar isso daí de cara, né? A probabilidade é baixíssima, mas eu consegui acertar aqui logo de cara na explicação, o que é muito bom, né? Aí eu ganhei de novo, mais uma vez, a gente ganhou, né? GG, e aí você descobre qual o ciclo dentro desse conjunto de 16 possibilidades que eu estaria nesse momento. Seria GG, beleza? E aí você entendendo isso, você consegue entender, né, quantas vezes você vai ganhar por cada ciclo. Só que só tem uma coisa aqui que eu fiz de errado. E eu não comentei, eu só percebi agora, tá? Quando você ganha no Martingale, você não vai fazer 4.6, tá? Eu errei aqui, eu devia ter prestado atenção, mas como eu estava explicando, eu nem percebi, tá? Mas isso aqui eu tenho que deixar claro. Toda vez que você acerta no Martingale, você voltaria para a mão inicial. Então isso daqui está errado, tá? Isso daqui está errado, Já vou deixar bem claro para vocês. Eu errei, só percebi agora. Então, por exemplo, quando eu ganhei aqui no EURUSD, nessa primeira vela, eu tinha que ter entrado aqui com 2 e eu ia ganhar mais 1,72. E aí, como eu ganhei de novo, eu ia entrar mais uma vez com 2 e eu ia ganhar mais uma vez 1,72. E aqui, nesse caso, como eu ganhei de novo, eu ia entrar mais uma vez com 1,72. E não com esse valor aqui. Esse valor aqui está errado. Esse valor aqui seria se meu gerenciamento fosse com Soros ou fosse algum outro tipo de gerenciamento que não é esse aqui, tá? Então eu errei aqui. Eu errei com vocês ao vivo aqui. Então já vou deixar claro que esse vídeo aqui não vai estar editado, tá? Então, no caso, o que você consegue descobrir aqui, tá? Esquece esses valores, tá? Esse valor aqui tem que ser 1.72, aqui tem que ser 1.72 e aqui tem que ser 1.72 também. Esse daqui seria o seu ciclo GG. Quanto que você ganha por cada possibilidade desse conjunto de 16 possibilidades e quanto que você ganharia nesse GG. E aí, nesse caso aqui, qual que é a conclusão que você tem? Pô, você falou tudo isso daí pra quê? Para você entender que nesse caso aqui, num payout de 86%, você vai ganhar 1,72 por cada vez que você ganha, beleza? Porque você ganhou 4 vezes seguidas aqui. Então, nesse caso, você ganhou 1,72 vezes 4, tá? Você ganhou aqui nesse ciclo mais 6,88. Beleza? Então você ganhou 6,88 nesse ciclo. E aí você teria que ver quanto que você ganharia ou perderia por cada ciclo, para que no final de todas essas possibilidades aqui dentro desse conjunto, você tem que estar mais positivo do que negativo. Digamos assim, ó, vamos colocar aqui só como exemplo, tá? Digamos que não é o cálculo certo, tá, pessoal? Isso daqui a gente tem que fazer depois com calma, só que se eu fizer um por um, esse vídeo aqui vai ter 5 horas e não é o intuito, beleza? Digamos que nesse ciclo aqui você ganhe mais R$10, por exemplo. Digamos aqui que nesse ciclo você ganhe mais R$3. Digamos que nesse ciclo aqui você ganhe mais 6, beleza? E por aí vai, tá? E é como eu te falei, como você está usando o Martingale, você só tem que acertar uma vez, tá? Para você recuperar o que você perdeu. E a única coisa que não pode acontecer é você entrar, você pegar o ciclo contrário do ciclo que você colocou. No meu caso eu fiz GG, mas pode ser qualquer um. Pode ser GR, pode ser RR, pode ser GGGR, não importa o que seja. Só que se você entrar, por exemplo, 4 para cima, o que não pode acontecer, o único conjunto que não pode acontecer é o R, porque o R te quebraria. Entendeu? Porque se você errar as 4 vezes seguidas, você vai perder 2, vai perder 4,6, vai perder 10,58, vai perder 24,33. E aí, se você somar esse valor total, você perderia R$41,51. Beleza? Então, o único cenário que não pode acontecer seria isso aí. Beleza? E é mais ou menos isso que seria análise combinatória com a probabilística em opções binárias, tá?
nesse conjunto aqui de 16 chances, porque eu estou fazendo 4 entradas, tá? Então, lembra que eu te falei aqui. Aqui eu errei, beleza? Eu errei aqui, pessoal. Aqui era para ter sido entradas de R$2 e eu ter ganhado 1,72, porque eu acertei. Eu só vou fazer martingale quando eu errar a minha mão. Se eu não errar a mão, eu não vou fazer isso daí, entendeu? Se eu não errar a minha mão. Então eu errei aqui, perdão. Então isso daqui tem que ficar bem claro. Aqui é 1,72, 1,72, 1,72 e 1,72. Nesse ciclo aqui eu ganhei 6,88, beleza? E aí digamos que eu entrei com GGGG e eu perdi tudo, beleza? Eu entrei aqui nessa mão, perdi os R$2, aí eu entrei aqui com 4,6, perdi essa mão, aí eu já perdi 6,6, aí eu entrei na terceira mão para G, aí eu perdi, entrei com 10,58, e aí eu entrei na quarta mão com 24,33, né? E aí eu perdi também, ou seja, eu entrei com GGGG, e a única coisa que não podia acontecer, que era o ciclo contrário, aconteceu, que foi o RRRR. Aí nesse caso aqui, se isso tivesse acontecido, que seria esse ciclo aqui, RRR, eu teria perdido... Quanto que eu teria perdido aqui? Teria perdido R$41,51. Beleza? E aí o que você tem que entender aqui para você começar a entender esse mercado? Que é o seguinte, a sua assertividade, na maioria das vezes, ela sempre vai ser de 50%, tá? Durante alguns momentos específicos ela aumenta, depois ela diminui, mas o mercado de opções binárias, ele sempre vai tender ao equilíbrio, beleza? Então, você consegue perceber isso aí nitidamente quando você está operando na sua conta real. Quando você for operar na sua conta real, se você for começar a perceber, você começa a perceber que quanto mais você acerta, mais daqui a pouquinho você erra. Você vê que você não acerta 20 vezes seguidas, 40 vezes seguidas, você não erra 40 vezes seguidas, você acerta duas, erra duas, aí você ganha 3, perde duas, aí depois você ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma, aí uma vez ou outra você perde 6 de uma vez, aí depois, quando você começa a perder muito, você começa a ganhar depois muito, aí você ganha 6 de uma vez, e aí você sempre está no equilíbrio, aí de vez em quando você ganha 8 vezes seguidas, de vez em quando você perde 8 vezes seguidas, tá? Mas você consegue ver que o mercado ele sempre vai tender ao equilíbrio. Você só não sabe quando que isso vai acontecer. Você só não sabe quando que isso vai acontecer, mas você sabe que isso vai acontecer. Porque o mercado ele sempre vai tender a ficar no 50%. Então você sabe que o mercado ele sempre vai tender ao equilíbrio, beleza? Ele vai sempre tender a 50-50. Então se você sabe que se você tem 50% de assertividade, e você sabe que você vai ganhar, quando você ganha 90, e quando você perde 100, você nunca na sua vida vai ficar positivo. Porque de tempos em tempos, por mais que você ganhe um pouquinho agora, ganhe um pouquinho durante uma semana, duas, no longo prazo você vai estar sempre devendo R$10, porque quando você perde 100, quando você ganha 90, e se você acerta 50% das vezes e perde 50% das vezes, numa amostragem grande de 1000 operações, e você ganhou 500 e você perdeu 500, você está 10 negativo, entendeu? É por isso que você precisa usar Soros, você precisa usar martingale de maneira inteligente, beleza? E vamos lá, só pra gente terminar esse vídeo aqui, tá? Como eu falei, pessoal, se esse vídeo aqui ficar muito... Eu vou dar uma analisada depois, se ficar muito ruim, muito difícil de entender, depois eu faço de novo ele, mas eu espero que você tenha entendido pelo menos uma parte, o básico, tá? Pra você ver, pra você começar a entender esse mercado. Aí, beleza, eu vou até pegar a calculadora aqui, pra gente fazer um cálculo aqui. Lembra que eu falei que a gente entrou com GGGG, certo? E a gente ganhou 4 vezes seguidas, tá? Aí lembra que eu te falei, esse daqui é 1,72, tá? Porque se você ganha na gestão de martingale, você vai continuar com a mão inicial de R$2. Então aqui eu errei, tá, pessoal? É 1,72, 1,72, 1,72 e 1,72. Eu tava explicando lá na hora e eu acabei esquecendo, não prestei atenção. Mas nesse gerenciamento é assim, tá? Aí o que eu falei? Se eu entrei com GGGG, a única coisa que não pode acontecer aqui é o RRRR. E aí se por exemplo assim... Eu acertei a primeira, G, e eu tô buscando G para acertar na segunda mão. Aqui, ó, eu já eliminei 8 possibilidades, beleza? Porque a primeira já não é, que é o R, beleza? E eu já eliminei também
mais uma, duas, três, quatro possibilidades. Ou seja, de 16 possibilidades que eu tinha, eu tirei 8 e tirei mais 4. Entendeu? Então, se você fizer em porcentagem, para você entender agora por que você tem 75% de assertividade quando você faz na segunda mão, por quê? Porque você acabou de eliminar 8 possibilidades de 16 nesse conjunto e você acabou de eliminar mais 4 aqui, sobrando somente GG, 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 GG e esse GG aqui desse ciclo de 4 entradas. Então você tem 75% de chance. Significa que você vai acertar? Não, não significa. Mas a sua probabilidade ela é de 75% de chance. Porque você só tem que acertar uma vez de qualquer uma desses ciclos aqui. Beleza? E aí quanto mais você faz isso, mais aumenta. No caso aqui, se fosse com 3 mãos, você já aumentaria mais ainda. Você teria uma probabilidade de acertar de 87%, porque você tiraria todas essas entradas, tiraria essa entrada aqui, essa entrada aqui com R, essa entrada com R e essa entrada com R, e essa entrada com R, te deixando com 2 chances de acertar, beleza? E 14 de errar, então você teria 87% de chance de acertar e 12,5% de chance de errar. Significa que você vai acertar? Não, mas a sua probabilidade é maior, entendeu? E aí na quarta mão é a mesma coisa. Na quarta mão você tem 90 e... deixa eu só ver aqui. Você tem 93,87% de assertividade e 6,12, 125, né, por cento de chance de errar no martingale. Beleza? E agora lembra que eu falei aqui que a gente tinha que fazer um cálculo 1 por 1, não sei o quê? Aqui eu já deixei anotado, na verdade. Eu já tinha deixado anotado, pessoal, para ficar mais fácil aqui para vocês, beleza? Pra gente já acabar esse vídeo, porque esse vídeo aqui tá muito longo, beleza? Então aqui, ó. Olha aqui, presta atenção nisso daqui. Lembra que eu falei? Você tem 50% de chance de acertar, aí isso daqui é a porcentagem de errar. Que quanto mais você faz o martingale, menor a sua chance de errar, beleza? Então você tem 25% de chance de errar na segunda mão, você tem 12,5% de chance de errar na terceira mão e você tem 6,125% de chance de errar na sua quarta mão e 93,87% de chance de acertar, beleza? Sendo que quando você ganha 50% das vezes e 50% das vezes em um ciclo de 16 possibilidades são 8 vezes, porque é 50, beleza? Então, 16 dividido por 2, ou 50% são 8, beleza? Então, 16 dividido por 2 é 8, que aí dividido por 2 é 4, tá? Então, 50% das vezes você vai ganhar aqui, isso vai acontecer, tá? Vou até colocar a seta aqui. 50% das vezes isso daqui vai acontecer, que são 8 vezes em 16. 50% das vezes isso aqui vai acontecer, que são 4 em 16. 50% das vezes isso aqui vai acontecer, os 10 e 58, que são 2 vezes em 16. E 50% das vezes não, perdão, nossa, errei. 50% das vezes vai acontecer na primeira, 25% das vezes vai acontecer na segunda, que são 4 vezes, beleza? Se você dividir 16 por 4 vai dar 25%. 12,5% das vezes isso aqui vai acontecer, tá? Porque são 2 vezes em 16, dá 12,5%. E aqui, aqui, essa última entrada aqui de 24 e 33, que são 6,12% das vezes, vai acontecer uma vez em 16, que dá uma porcentagem de 6,125. E aí, se você fizer o cálculo de lucro, de quando que isso vai acontecer, aqui são as 8 vezes, tá? Que representa 50%. E aqui, 1,80 representa o lucro que eu ganho, tá? Quando eu ganho os 50% das vezes, tá? Então você sabe que aqui 50%, isso daqui do lado esquerdo é a porcentagem, tá? Esse daqui do lado esquerdo é a porcentagem, e esse daqui é a quantidade de vezes que vai acontecer dentro desse ciclo, só que em vez de ser em porcentagem é em quantidade de valor, mas é a mesma coisa. Aí você tem aqui 8 vezes 1,80, que é o lucro, tá? Num payout de 90%, você vai ganhar 8 vezes 1,80, dentro desse ciclo aqui, você vai ganhar 14,40. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso daí, todo esse lero-lero aqui de uma aula de mais de 1 hora? Pô, você sabe que 50% das vezes você vai ganhar 1,80 num payout de 90%. Beleza? Você vai ganhar 1,80.
Então, desses 16 ciclos aqui, dessas 16 possibilidades de combinações, você sabe que 8 delas você vai ganhar 1,80. Pode ser qualquer uma delas. Você não sabe se é essa, não sabe se é essa, não sabe se é essa. Depende do que você vai entrar. Mas você vai ganhar 8 vezes. E nessas 8 vezes, no total, você vai ter ganhado R$14,40, tá? Beleza, você só não sabe qual que é, mas você sabe que quando você termina esse ciclo, quando você faz definitivamente essas 16 possibilidades acontecer no gráfico, você sabe que no final de um ciclo, de um conjunto, perdão, de 16 possibilidades, 8 delas você vai ganhar com um payout de 90%, R$14,40. E aí, 25% das vezes que vai ser na sua segunda entrada, com 75% de chance, e você vai ganhar uma vez, vai acontecer 4 vezes, você vai ganhar 4 vezes R$2,14. Por que aqui R$2,14? Porque você tá jogando 4,60, tá? Aí você vai ganhar 90% de 4,60, só que você tem que subtrair a primeira mão. Por quê? Porque você perdeu a primeira mão. Se você jogou a segunda entrada é porque você perdeu a primeira mão. Então, se você jogou uma mão de 4,60 e você ganhou 90%, você ganhou 4,14. 4,14 menos 2, que era o seu capital, você tem um lucro real líquido de 2,14. E se isso vai acontecer 25% das vezes, dentro desse conjunto aqui de 16 possibilidades, você vai ganhar 8,56 nessa possibilidade, em algum dessas possibilidades. Ou seja, de todos esses 16 ciclos aqui, possibilidades, 4 deles você vai ganhar 2,14. E no total, somando, dentro do conjunto, você vai ganhar 8,56. Na terceira mão, que é 12,5, vai acontecer 2 vezes, tá? Em porcentagem é 12,5. E aqui em quantidade é 2 vezes, que vai ser 2,92. Que o que é? É a mesma coisa, é 10,58 mais 90%, que vai dar 9,52. 9,52 menos 4,6, que era sua mão, menos 2, que era sua mão também, você tem um lucro líquido real de 2,92. E se isso vai acontecer 12,5% das vezes, que são 2 vezes em 16, você vai fazer 2 vezes 2,92. E aí, num conjunto de 16 possibilidades, 2 vezes você vai ganhar 2,92, que no total dá 5,84. E na última mão é a mesma coisa. Vai acontecer uma vez, porque é uma possibilidade de 6,125 em porcentagem, que em quantidade vai dar uma vez nessas 16, ou seja, uma vez aqui, que você vai acertar uma das 4, você vai ganhar 4,71, que é 24,33 mais 90%, menos tudo que você perdeu nas mãos anteriores. Você vai ter um lucro real de 4,71. E o que isso significa? Pessoal, presta atenção nisso daqui. Quando você completar um conjunto de 16 possibilidades, não importa onde você joga, mas quando você completar um conjunto de 16 possibilidades, 15 deles você vai ganhar. E um deles você vai errar. E quando você errar, você vai perder R$41,51, porque é 2 mais 4,6 mais 10,58 mais 24,33, que é o seu capital. Beleza? E quando você ganhar 15 vezes, você vai ganhar R$33,51. E aí, se você fizer esse cálculo aqui que eu queria mostrar para vocês, eu queria chegar até aqui só para mostrar para vocês, por que você precisa entender isso daqui? Você vai entender que quando você completa um conjunto de 16 cores, de 16 possibilidades, perdão, quando você ganha 15 vezes, você vai ganhar R$33,51, com payout de 90%. E quando você perde uma única vez, você vai perder R$41,51. E aí você fica com um loss de R$8, você fica devendo. Ou seja, se você simplesmente faz martingale no seu operacional, você nunca na sua vida vai ficar positivo no longo prazo. Nunca. E quanto mais você aumenta, se você aumenta para uma mão maior, para 5 entradas, que seria 2 elevado a 5, que seria 32 possibilidades, você vai ganhar 31 vezes e vai perder uma. Só que a sua única vez que você perder, você vai perder mais do que as 31 vezes que você ganhou. Entendeu? Então por isso que é foda o martingale, por quê? Porque quando você faz o martingale, você começa a ganhar mais vezes, a sua assertividade aumenta. Entendeu? Então você fala, pô, ganha aqui, ganha ali, ganha aqui, ganha ali. Beleza. Só que quando você completar um conjunto de possibilidades, quando você perder, você vai perder R$41,51 e quando você ganhar, você vai ganhar R$33,51. Você vai ficar negativo R$8. Ou seja, no longo prazo, você não vai ficar positivo.
E se você acha que você vai fazer, eu vou fazer então um gerenciamento aqui com 3 mil reais, e aí eu vou entrar com 2 reais e vou ter, sei lá, 9 níveis de martingale. Ou, sei lá, eu vou fazer 2 elevado a 10, né, que eu falei pra vocês lá, que seriam 1024 ciclos. Você tem um conjunto com 1024 possibilidades com 10 entradas, onde 1023 entradas você vai ganhar e uma vez você vai perder. Só que essa única vez que acontecer essa entrada você perder, você vai perder muito mais do que você ganhou. Então não adianta de nada você fazer isso. Por isso que você precisa de um outro gerenciamento, de algo melhor. Porque dessa maneira, dentro dessa circunstância, dentro dessa possibilidade, dentro dessa porcentagem, você não vai ganhar dinheiro no longo prazo. Você vai perder. Entendeu? E aí, tudo você tem que levar em consideração. Coisas que as pessoas não falam. Você deve levar em consideração o tempo. Porque, por exemplo, assim, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 10, tá? Eu faço 10 entradas no dia. E eu tenho 1024 ciclos, tá? Que são 2 vezes 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 2. Vai dar 1024 ciclos, beleza? 1024 reais. São 1024 possibilidades, beleza? 1023 delas você vai ganhar, uma delas você vai perder, beleza? Agora, se você faz 100 ciclos por dia, por exemplo, se você faz entrada pra caramba, você faz 100 ciclos por dia, pô, em 10 dias você concorda comigo que você quebraria? Então você precisaria de um gerenciamento que em 10 dias você ganhasse mais do que o 100% que você vai perder, porque vai chegar o dia que você vai quebrar o 100%. E aí você tem que ter mais do que 100% de lucro do mercado, você tem que ter, por exemplo, 105% de lucro, para quando vier a quebra, que vai vir, você tá com 5% de take profit. Ou seja, quando você ganha 105%, quando você perde 100%. Só que com essa matemática desse jeito, você não consegue fazer isso. Entendeu? Você pode ter a falsa sensação de que você está progredindo, porque você está 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas sem estopar, porque você realmente está com uma margem muito grande, você tem uma assertividade de 99,999999% e uma probabilidade de erro de 0,000001%. Só que você vai ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses positivos e você vai ganhar tipo 2 mil reais, exemplo. Só que quando você perder, você vai perder 5. Então não adiantou nada você ficar 3 meses lá se matando, achando que você estava na Disney, porque você estava ganhando todo dia, sendo que você não tinha calculado o tempo de quebra, né? E calculado o valor das entradas dentro da análise combinatória para opções binárias, entendeu? Então por isso que a análise combinatória é importante. Por isso que você precisa entender isso aqui, porque senão você não consegue, na minha opinião, humildemente, pelo menos eu acredito que você não consegue bater o mercado se você não entender isso daqui. E eu mesmo tenho que continuar entendendo, eu mesmo tenho que, para mim já é um desafio ensinar para vocês, porque eu ainda não domino 100%, entende? Eu ainda estou lapidando, melhorando, eu estou tentando melhorar a cada dia que passa. Mas a gente está aqui para crescer um ao outro, eu estou aqui para somar com vocês estão aqui para somar comigo e a gente vai desenvolver e bater esse mercado junto, beleza? Então, seria basicamente isso. Você tem que levar em consideração o gerenciamento, você tem que levar em consideração o conjunto e a possibilidade de eventos dentro desse conjunto. E quando esse conjunto terminar, você tem que ganhar mais do que você está perdendo, beleza? E você tem que levar em consideração em quanto tempo você termina esse conjunto também. É mais um fator. Se você, por exemplo, aqui, você tem 16 conjuntos. Você tem um conjunto de 16 possibilidades. E você faz 4 ciclos por dia, 4 desses eventos por dia, por exemplo, você tem 4, 8, 12, 16. Em 4 dias você quebraria. Ou seja, você precisaria de um gerenciamento que em 4 dias você faça mais do que 100%, entendeu? Para quando você faça, por exemplo, R$45, exemplo, e aí quando você perder, você perde 41, e aí você ficaria com R$4 positivo. Só que nesse gerenciamento aqui é impossível fazer isso, porque você vai estar negativo. Você precisaria de outra coisa. Você pode usar Soros, você pode usar martingale com Soros, você pode fazer, por exemplo, você pode usar os Soros com martingale, e aí quando você faz 5% de lucro, você não usa mais isso, usa só o lucro e tenta alavancar ao máximo e ficar longe da sua quebra, por exemplo. Isso daí é um assunto para outro vídeo, tá? Mas você tem que tentar entender que esse é o jogo é esse aí.
você sempre vai estar na desvantagem. Você precisa, tipo assim, se virar nos 30 para você não deixar, porque se você não for esperto, o mercado vai pegar tudo que você tem, vai te engolir vivo e vai tomar tudo que você tem. E se você não tiver cabeça para entrar no jogo de uma maneira inteligente e parar de ficar colocando ficha na máquina, você vai colocar todas as economias da sua vida aqui nesse negócio e eles vão ficar ricos, bilionários, trilionários, e você vai perder tudo que você tem. Então, eu não quero que isso aconteça com você, beleza? Então, vamos acompanhar comigo, vamos estudar para você ter uma chance, pelo menos, de tentar bater esse mercado de uma maneira melhor, mais inteligente. Eu tô nessa com vocês, tá? Então, é basicamente isso, beleza, pessoal? Espero que não tenha ficado muito longo. Sei que ficou longo, mas, enfim, é isso aí. A gente vai aprendendo, vai desenvolvendo conforme o tempo vai passando, tá? E qualquer dúvida, fala comigo, manda aqui embaixo pra mim. Vamos estudar isso daqui pra você entender como que a gente pode bater o mercado. Então, só para dar um resumo geral aqui, Análise combinatória, você tem um exemplo com um conjunto de 4 entradas, que são 16 possibilidades para um evento acontecer, sendo que você precisa achar um gerenciamento que dentro dessas possibilidades você ganhe mais do que você perde quando você perde. Entendeu? E aí você pode usar Martingale, ou você pode usar Soros, ou você pode usar os dois. Ou você pode usar outra coisa. Você pode misturar vários gerenciamentos, mas que no final dessas 16 possibilidades, quando você ganha que seja R$1 a mais. E se você fizer isso numa amostragem grande, de tempos em tempos, em 1000 ciclos, 2000 ciclos, 3000 ciclos no longo prazo, você vai estar mais positivo do que você vai estar negativo. E aí sim você tem uma chance de ganhar mais dinheiro do que você está perdendo e conseguir realmente usar esse mercado a seu favor para ganhar dinheiro. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Demorou, rapaziada? Eu tô cansado pra caramba aqui. Mas espero que tenha agregado na vida de vocês, pelo menos um pouco. Beleza? E é isso aí. Beleza? E outra coisa também, só pra finalizar aqui, uma coisa também que é legal, que é interessante a gente falar, por exemplo, aqui, você tem um conjunto de 16 possibilidades. Você tem 15 chances de acertar com o Martingale e uma chance de errar. Ou seja, você tem uma probabilidade aqui, se eu não me engano, de 99,75% de chance de acertar qualquer uma das 4 entradas e 1%, e praticamente aí menos de 1% de chance de errar. Ou seja, você tem 15 chances para acertar para uma de errar. Só que também você pode ter o azar de na sua primeira vez que você entrar, você pode pegar essa uma vez, porque ela vai acontecer, você só não sabe quando. Entendeu? Então ela vai acontecer. E você pode ter o azar de simplesmente chegar na primeira possibilidade, que é a que você não queria que acontecesse, e acontecer e te quebrar de primeira. Entendeu? E aí, por exemplo, você está com uma matemática diferente dessa, só que você quebra também. Só que você tem que levar em consideração que você não sabe quando que os ciclos vão acontecer. Você não sabe se vai acontecer no começo das suas entradas, você não sabe se vai acontecer no meio das suas entradas, você não sabe se vai acontecer no fim. Só que se você tem uma matemática que você tem um conjunto e dentro desse conjunto você ganha mais do que você está perdendo, no longo prazo, por mais que você quebre, você vai quebrando de tempos em tempos, você vai ganhando mais dinheiro do que você está quebrando, você vai ganhando mais dinheiro do que você está quebrando, você está ganhando mais dinheiro do que você está quebrando. Entendeu? E aí você precisa levar em consideração isso daí, você precisa levar em consideração o tempo, ou seja, quantos ciclos você faz, em quantos dias você teria que fazer mais que 100% antes de você quebrar o 100%, tá? E você precisa também aprender a usar o lucro a seu favor. Uma vez que você tem um pouco de lucro no mercado, pelo menos na minha visão, eu acredito que é interessante, qualquer tipo de lucro que você tem, tipo, eu tô com uma conta aqui de R$200 e eu fiz um lucro de 30. Você não precisa mais arriscar os 200 a partir do momento que você faz os 30, entendeu? Não importa se você está usando Martingale, Soros, eu fiz R$15. Poxa, você não precisa mais fazer esse gerenciamento. Agora você simplesmente elimina o risco e aí você vai tentar alavancar o lucro do mercado, os R$15, e vai tentar transformar em 150, vai tentar transformar em 100, vai tentar transformar em 60, vai tentar dobrar, entendeu? Vai tentar transformar os 15 em 30, vai tentar transformar os 15 em 70. E aí você consegue alavancar com o dinheiro do mercado. Se der tudo errado, aí você volta de novo com a sua matemática e tenta fazer a mesma coisa, para que quanto mais lucro você faça, mais e mais longe fique o seu capital. Ou seja, você guarda o seu capital e simplesmente alavanque com o lucro do mercado. Essa é uma maneira também de você trabalhar, beleza?
usando análise combinatória, usando isso daqui como base, usando gerenciamentos que tem aí como base. Eu vou ensinar não só os gerenciamentos que tem no canal, mas outros, tá? Existe gerenciamento progressivo, que é um gerenciamento muito legal, que você consegue, você arrisca mais, só que você bate a meta muito mais fácil, você pode usar isso a seu favor. Existem gerenciamentos que eles são mais conservadores, só que você estopa mais rápido, aí você tem que ver como que você vai usar isso daí, junto com a análise combinatória, junto com as probabilidades, junto com o negócio de ser agressivo com lucro, tudo isso dentro de OB para você, no longo prazo, ter uma chance de ganhar mais do que você está perdendo, beleza? Então é isso, pessoal. Eu não vou falar mais nada, porque senão vai ficar muito embaçado e vai ficar muito maçante. Mas espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? Tamo junto demais. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Bora pra cima estudar isso daqui. Isso daqui é interessante pra caramba, beleza? Eu sei que é chato, mas é interessante e é essencial, tá? É essencial. Então vamos pra cima, vamos estudar. Tamo junto demais. Se eu errei alguma coisa, me fala aqui, tá? Que eu sei que eu falei muito, eu não editei, então provavelmente eu devo ter falado alguma coisa errada, algum cálculo aqui e ali, mas enfim, a gente vai aprendendo e melhorando, beleza? Tamo junto demais, abraço, tamo junto.